Olá, Moacir. Não sei se você está me ouvindo. Alô? É, pouca prática aqui, mas vamos aprendendo aqui a lidar com os equipamentos. Olá, não sei se estão me ouvindo. Eu aqui não ouço ainda, acho que. Não sei se eu já convidei o Moacir. Olá, bom, então tem respostas aqui que já estão ouvindo. Eu peço um pouquinho de paciência, pessoal, porque eu sou bastante inexperiente nessa coisa aqui de Instagram. Estou tendo aí uma ajuda e acho que ainda não consegui agregar aqui a participação do Moacir. Ah, deixa eu ver aqui. Então, será que... Bom, eu cliquei aqui, Moacir, entrar ao vivo com você. Você descreveu aqui que solicitou o ingresso, mas eu não estou sabendo bem direito onde... Deixa eu ver aqui. Acho que me falaram aqui que tem que enviar uma solicitação. Espero que seja Olá, possível, querido. porque senão vai perder a graça uma pessoa só falando, né? Estamos aguardando então aqui Me ouve? a conexão com o Moacir. Moacir, eu não sei não estou conseguindo. Tem uma pessoa que ficou de me ajudar aqui. Vamos ver se ela... Opa! Olá! Agora Agora sim, sim! hein? Você Que não sabe... alegria! Olha, ver você é uma alegria sempre, mas hoje foi um pouco maior, viu? Porque com Que essa coisa boa! dificuldade tecnológica aqui, que eu ainda estou me achando, né? Enfim, poder ver você, eu diria que além de uma alegria, é um alívio. Que coisa boa, meu querido! Mas que bom que deu certo. Eu também tenho uma certa dificuldade em me adaptar com esses meios de comunicação hoje, mas o fato é que É, eles nos colocam em múltiplos lugares, isso ajuda, inclusive essa nossa sim, sim. É, o que falta é comunicação. a familiaridade, né? Eu sou de uma época que não nasceu com o celular na mão. E, na verdade, eu nunca fui assim muito curioso das tecnologias, das plataformas. Não vou dizer que chego a ser um avesso à tecnologia, mas, enfim, passo ali meio ao largo, né? E agora a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Então, eu estou aqui improvisando um pouco o lugar. Depois eu ver se eu me ajeito melhor, essa questão de luz, etc. Mas vamos aí contando com a paciência dos amigos, dos colegas, das pessoas.
Querido, não ouço. Não ouço. É que eu acho que estava tocando o telefone. Bruna, não sei se você está me ouvindo por aí, mas o pessoal da live está dizendo que está tudo certo, então eu desliguei aqui o telefone. Acho que se as pessoas estão me ouvindo, se puderem alguém mais confirmar, além do próprio Moacir, né? Se outras pessoas também pode dizer dar um sinal aí que está tudo certo, a gente fica agradecido. Ok, Gabriel Pritzer deu um sinalzinho aí, acho que está tudo certo, né? Então eu vou interpretar assim, e daqui uns minutinhos a gente já vai poder. Isso, está dizendo que ouve bem, fico agradecido. E com isso a gente tem a tranquilidade de que está funcionando aí, digamos assim, essa parte técnica, né? Espero que continue aí durante toda a nossa transmissão, que não haverá de ser tão longa assim, mas espero que a tecnologia colabore conosco e não nos pregue aí nenhuma peça de poder, enfim, nos atrapalhar de alguma forma, né? Mas estamos sujeitos aí, espero que dê tudo certo. E aí, Moacir, o que você me conta aí do dia de hoje, das Querido, expectativas? Embora você já é calejado de live, né? A expectativa estava eu. que isso, imagina, a expectativa de poder reencontrá-lo, né? Eu Obrigado. agradeço demais o convite, fiquei muito honrado, né? O primeiro encontro aí que o senhor vai disponibilizar para os seus seguidores, nesse novo perfil, nesse novo Germando rede social. E acho que É, nós todos só temos a ganhar. Eu acho que eu até sou um pouco suspeito, né, para falar, em razão da amizade, temos do uma carinho. amizade, né? Para quem não sabe, nós somos um pouco mais do que apenas colegas aí, né? Isso, exatamente. E com muito orgulho para mim, com muita honra. E agora, mais recentemente, tivemos um trabalho conjunto aí do livro, do tema, inclusive, da nossa live de hoje, da alienação fiduciária. E eu posso dizer que foi quase uma coautoria, né? Porque o que o Germano dispôs a fazer para mim nos meus trabalhos foi Na quase um verdade, trabalho de coautoria, viu? coautoria, eu acho que no crime tem a figura da participação de menor importância, eu acho que está mais para essa modalidade, né? No fundo, só para que o pessoal que está assistindo se situe, o Moacir escreveu uma obra, né? Na verdade, é uma coleção de vários temas. O tema que coube a ele, ao lado de outros autores, foi justamente a alienação fiduciária em garantia. E ele escreveu de uma forma tão ampla a respeito do tema, que não é nenhum exagero dizer isso, que ela é bastante ampla, que precisou o volume ser dividido em 2 tomos. Na prática, 2 volumes. E o interessante que me surpreendeu quando eu tive contato com a obra, que ele me deu a honra de poder prefaciar e também ler antes e ver se tinha alguma revisão para ser feita, etc. e tal, de digitação, essas coisas, de conteúdo praticamente não tinha. Eu vi lá que tinha uma parte introdutória, vamos dizer assim, propedêutica, ou seja, tem várias e várias páginas, eu acho que mais ou menos umas 100, agora eu não vou me lembrar da numeração, que vai situando a pessoa, vai preparando o leitor para chegar na alienação fiduciária. Não é um livro que vai. Claro, tem todos os capítulos. Quem quiser fazer uma consulta pontual e objetiva, vai no ponto, porque o sumário lá diz o que está sendo tratado e onde. Mas quem tem a oportunidade de ler a obra inteira, como foi meu caso, eu tive muitas informações para muito mais do que a alienação fiduciária. Princípios, a função do registro de imóveis, a parte histórica. Então, isso é interessante porque situa, né, coloca num contexto bem interessante o leitor. Então, não é uma obra, vamos dizer assim, rasa, que está ali na planície, não. É uma obra mais aprofundada, que também não fica fazendo hora em querendo reinventar a roda, mas trata praticamente todas as questões. Eu não lembro aí o que ficou de fora dessa obra. Sempre uma coisa ou outra sempre tem numa O próxima tema é edição. complexo, né? Mas isso daí, olha, é uma belíssima obra e não falo por causa da amizade, porque
Se fosse, eu ficaria fazendo um elogio assim, bem mais curtinho, bem mais simplificado, mas realmente eu fiquei muito encantado com a obra. E a pessoa é mais indicada, portanto, para estar hoje aqui falando do tema, né, das pessoas da minha relação, sem dúvida alguma, a alienação fiduciária é Moacir Petrocelli, registrador na cidade de Pedreira, estado de São Paulo, estado que também de onde eu sou oriundo, mas hoje eu estou aqui no Paraná, mais precisamente no norte do Paraná, e é uma satisfação aí, né, estar junto dos colegas, poder trocar essas ideias e poder, enfim, levar um pouco do tema, do assunto para reflexão. Eu acho que não são grandes desafios, mas sempre é bom a gente pensar, trocar ideias e ver possibilidades para além de uma leitura ali, às vezes muito rápida, da legislação ou das normas, né? Salientando aí, eu acredito que a maioria que está nos seguindo é do estado de São Paulo, eu mesmo não sou, você sim, né? Agora eu não sou mais, e é preciso sempre aquela ressalva que a gente faz de a pessoa verificar como é o regramento local das normas de serviços do extrajudicial. Porque você pode pegar uma lei que fala lá, olha, tem que intimar o cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, um exemplo. E aí você chega e encontra uma regra estadual dizendo, mas se for a comunhão, perdão, se for a separação convencional, não precisa. Não Então, deveria, né? Mas existe. pois é, então há muitas peculiaridades que a gente não vai poder tratar aqui, porque não vamos analisar 25, 27 códigos de normas. Mas as linhas gerais não mudam, não é para ter receio. O que vai falar aqui será certamente muito útil, muito aproveitado, e até mesmo onde há uma norma diferente, sempre é possível invocar como uma fonte subsidiária de direito a norma de um outro estado, sobretudo quando não há um conflito frontal, né? É sempre uma fonte de inspiração. Mas deixa eu falar você um pouquinho, que eu estou falando demais. Imagina, imagina. Sempre bom ouvi-lo, querido doutor Germano. Mais uma vez, agora acho que dentro do nosso horário regulamentar, agradecer aí aos colegas que estão presentes. Eu já vi muita gente aí querida, né? E que está na labuta, na trincheira do extrajudicial conosco. Isso é muito gratificante para nós. E o espírito hoje é mesmo trazer alguns pontinhos de reflexão, né? Nada de querer inventar a roda aqui, pelo contrário, é mais um bate-papo descontraído para a gente poder compreender um pouquinho melhor desse Instituto da Alienação Fiduciária, no que ele pode evoluir, porque por mais que já seja um instituto eficiente, por mais que já seja uma situação até consolidada, notadamente por parte das instituições financeiras, ainda nos parece, né, acho que isso é uma linha em comum que nós temos, de que ele pode ainda ser melhor explorado. E aí, acho que hoje, se tem uma coisa que nós pretendemos que vocês saiam desse bate-papo, é com essa visão de que, olha, a alienação fiduciária é boa, ela é eficiente, mas a gente pode ainda desfrutar mais desse instituto. Talvez seja esse o... Sim, verdade. Se somente para isso servir a live, eu sei que muitas pessoas que estão aqui, eu diria que praticamente já sabem de tudo, não precisam de informação adicional. Então, nós estamos assim, diria que com relação a essas pessoas, meio que num simples bate-papo. Mas eu acho que ainda assim, a gente pode falar para essas pessoas que conhecem muito bem o Instituto, que aproveitem as oportunidades que tiverem, às vezes conversando com um advogado, conversando com um empresário, conversando, enfim, com uma pessoa particular comum, enfim, de que um loteador, de que pode e deve, né, ser considerada a utilização da alienação fiduciária. E em breves palavras, Moacir, para aqueles que eventualmente estejam aqui sem essa base, poderia sucintamente dizer o que vem a ser a alienação fiduciária? Essa que está roubando a cena da hipoteca? Claro, claro, com certeza. Estou vendo aqui que o Thomas, querido Thomas, está presente aí. Um abração para ele. Ele também é suspeito para falar da nossa amizade. O Thomas é meu filho. Exatamente. E eu também vi o Braulio Rotter aí também conosco, um colega registrador capacitadíssimo aqui no estado de São Paulo. Isso nos deixa muito
honrado com a participação de todos. Mas, querido, na verdade, assim, né, a alienação fiduciária, o que eu vejo, né, do Instituto, é uma dificuldade de compreensão geral, não só do advogado, não só do tabelião, mas principalmente por parte do judiciário também, né? Em que sentido? É um instituto que ele tem uma certa complexidade na sua gênese, né? Na sua formação, no embrião da relação jurídica. Então, se eu pudesse, digamos que, desmembrar, né, esse pacote fechado que é a alienação fiduciária, eu trabalharia da seguinte forma. Na alienação fiduciária, o bem imóvel dado em garantia da dívida, ele fica assim afetado, né? E a afetação aqui no sentido de vinculação, ele se desloca do patrimônio geral do devedor para garantir uma dívida específica. Então, nesse sentido, ele fica assim, em um primeiro momento, fora do comércio, o bem em si mesmo considerado. No entanto, essa relação jurídica ela é tão complexa que, do seu nascedouro com o registro constitutivo no registro de imóveis, emanam dois polos distintos, o do credor fiduciário e do devedor fiduciante. O credor fiduciário, ele vai titular um direito real, uma propriedade resolúvel. E olha que interessante, o devedor fiduciante também vai titular um direito real, que na verdade é um direito de readquirir a coisa, que já era dele por ocasião do início da contratação. Então, olha que interessante, o bem imóvel, o bem em si considerado, fica afetado a garantia da dívida, mas nós temos dois polos, duas relações jurídicas com autonomia sobre este imóvel, né? Então, acho que é aí que está o grande X da questão. A propriedade resolúvel do credor fiduciário e o direito de readquirir a coisa do devedor fiduciante. E, doutor Germano, acho que aqui que está o grande X da questão, porque facilita a compreensão. Então, quando nós abrimos o site do STJ e verificamos lá, o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora. Muita gente fica em choque. Nossa, mas não pode? É isso mesmo? E a resposta é isso mesmo. O bem imóvel ele não pode ser objeto da penhora, de indisponibilidade, porque, como nós dissemos, ele está afetado à garantia da dívida. Mas o direito do devedor fiduciante e o direito do credor fiduciário, como direitos reais autônomos, podem ser objeto de penhora, de indisponibilidade, pode ser objeto de cessão, entrar no tráfico imobiliário. Então, eu acho que esse seria o grande arranjo para facilitar a compreensão do Instituto. Perfeito. E aqui no Paraná temos até algumas decisões especificamente tratando da questão quando vem, por exemplo, uma ordem de indisponibilidade sobre o que aqui temos o costume de chamar de direitos eventuais desse devedor fiduciante. Né? Tem que questionar lá, tem um procedimentozinho a ser feito, mas isso mostra, sim, que é um direito autônomo e passível, apesar de tantas limitações, apesar do seu diminuto tamanho, vamos dizer assim, de ter uma expressão econômica e poder ser eventualmente negociado, ser objeto de penhora. E a respeito da negociação, veja que o credor, né, temos aí a figura da portabilidade, pode haver aí uma troca do credor com relativa facilidade, às vezes a pessoa para buscar o juro mais barato. Mas eu gostaria que você enfatizasse, já que a gente quer, o meu propósito, divulgar e estimular mais o uso desse instituto por quem, digamos assim, popularmente não é banco, vai? Quais seriam as vantagens, né, que muitos já sabem, mas sobre a hipoteca, mas a principal, eu vejo a figura da execução extrajudicial. Sem dúvida, absolutamente de acordo. Até vi o querido Arthur Del Guerce aí mandando um abraço para nós e a gente retribui com muito carinho. Arthur Sim, é nosso mestre. uma figura, mestre do direito notarial, um corintiano também, né? Ele disse que nós dois somos corintianos. Aí eu acho que hoje não convém trazer essa lembrança na live, por é favor. um mérito que não entra hoje, né? Mas vamos ficar apenas com a alienação fiduciária. Mas em relação à hipoteca, eu não tenho dúvida, doutor Germano, que a eficiência da execução extrajudicial na alienação fiduciária
a coloca como uma garantia totalmente diferenciada em relação à hipoteca. A hipoteca, isso nós estamos falando, evidentemente, fora daquela situação do sistema financeiro da habitação, que tem uma execução especial, mas também um pouco complexa. Mas o fato é que a hipoteca tradicional, a ordinária, a hipoteca comum do Código Civil, ela gera esse embaraço na hora de o credor tentar fazer valer o seu direito creditício, né? Então, ainda que seja uma garantia real, uma importante garantia real que remonta lá aos estudos do período romano clássico, mas o fato é que a alienação fiduciária, ela traz essa eficiência por ocasião da execução. O credor, uma vez verificada a mora do devedor, simplesmente comparece ao registro de imóveis, hoje comparece virtualmente, como nós sabemos, e dá início, né, com aquela rogação específica, a todo o procedimento, que nós vamos falar daqui a pouquinho, uma noção geral, perante o registrador de imóveis. E é muito eficiente, é muito prático, é muito fácil, né? E isso um dos pilares hoje muito estudado é a análise econômica do direito, né? Então, quando o credor ele sabe que ele tem condições de fazer valer o seu direito, né? O tal do enforcement, com maior eficiência, com maior agilidade, isso potencializa a contratação. Ora, se ele não me pagar, eu vou reaver o imóvel rapidamente. Então, eu vou emprestar o dinheiro. Agora, imagina se ele tem a visão da hipoteca. Puxa, se ele não me pagar, eu vou ter que entrar no judiciário, discutir 1 milhão de preliminares. É verdade. Tem todos os rigores formais de um processo com o braço do Estado juiz. Não que no Extra nós não tenhamos as formalidades, elas existem, mas elas são simplificadas, elas são mais eficientes. E olha só, eu no meu cartório, para dar um exemplo, eu tenho poucas execuções neste exato momento tramitando. Eu não sei dizer o número, mas são poucas. E procedimentos, a gente tem, claro, além dos registros em geral, uso capião, você vai ter lá, coisa muito rara, um bem de família. Então, você não tem muitos processos, vamos falar assim. Já um juiz no fórum, realmente é meio covardia comparar. Quando a gente fala que o Extra é meio mais eficiente, é não sei o que lá, é comparar quem está correndo, carregando um saco de batata nas costas com quem está com uma camisa regata e tênis. Exato. Porque se falta funcionário para o juiz, tem que abrir concurso, o concurso não anda porque está em pandemia, o funcionário afastou porque não sei o que lá. No extrajudicial, se não tem ninguém para trabalhar, a pessoa do cartório vai trabalhar no sábado, no domingo, vai chamar o cunhado, o tio, o pai, a mãe, vai chamar um estagiário, vai contratar alguém imediatamente. Então, ele tem uma flexibilidade, uma agilidade que não tem comparação. E os direitos de quem deve são respeitados no extrajudicial, porque a pessoa vai ser comunicada, como em qualquer processo, com um prazo para ela purgar a mora em 15 dias. Se não purgar a mora, aí sim nós vamos ter a consolidação. E uma vez consolidado, em poucos dias deve o credor promover o leilão daquilo, né, do bem, transformar isso em dinheiro, pagar a dívida, devolver o que sobra. Se não tem o primeiro leilão, vai para o segundo, sempre com a intenção de quitar a dívida. Para o próprio devedor, também é vantajoso, porque se não atinge o valor da dívida no segundo leilão, a dívida ainda assim é considerada quitada, por isso que normalmente costuma ter uma gordurinha em termos de valor e de dívida. Eu diria que é o melhor dos mundos, né? Na minha opinião. Você poder, digamos assim, não precisar recorrer à justiça, não sobrecarregar a justiça, ter uma agilidade. E a gente tem aqui, enfim, um contato direto. O advogado do banco, o advogado do devedor, pode telefonar para a gente. O substituto atende, o escrevente atende, eu atendo. E-mail. Olha, você tem aquela coisa de ir no fórum para ver como é que está a certidão do não sei o quê. Você manda uma foto no WhatsApp, enfim, além de ter acesso também por via eletrônica. Então, é uma coisa bastante prática. A gente não ficou fechado na pandemia, né, significativamente. Nós temos todo o interesse que isso ande e apresente
os resultados. Então, eu vejo que a vantagem é grande. E detalhe, né? Não é só para banco, como eu costumo falar, não é só para sistema financeiro, não é só para quando você quer comprar um imóvel. Você pode ser dono de um imóvel Perfeito. e querer usar aquele bem como garantia. Não tem aquela placa refinancie o seu carro? Então eu digo, financie ou refinancie o imóvel que você já tem quitado. Você vai apenas Perfeito. dar em garantia ao banco e vai acessar um capital relevante, não vai ser uma quantia pequenina, e sem as taxas de juros elevadas que são típicas, por exemplo, de um financiamento de crédito pessoal, de cheque especial, de cartão de crédito. Então, é um instrumento de crédito que permite acessar valores a juros bastante baixos. Né? E a lei é Perfeito. expressa. A lei é expressa dizendo não é privativo de sistema financeiro, não é privativo de banco, pode ser utilizado por pessoas físicas e por pessoas jurídicas. Meu amigo, o que está esperando para você fazer uso disso? Quando você já tem o imóvel e dá em garantia, me permita esse ênfase, essa emoção que eu coloco, mas é que isso vem da alma porque eu acredito nisso mesmo. Né? Você tem um imóvel que já é seu, quando vai dar em garantia, apesar de ser transferido em garantia para o banco, não tem incidência de TBI. Então é uma coisa barata. O Exatamente. instrumento, vou deixar para que você fale, também não é caro, também não é complexo. Poderíamos até tratar já, talvez, da forma, Moacir. Não, perfeito, perfeito, querido. Na verdade, assim, o que é importante que deixe bem claro para os que nos acompanham nessa noite, né? É lógico que o arranjo, né, o modelo, o padrão da alienação fiduciária é aquela figurinha adjeta, anexa a uma compra e venda da casa própria, né, que é o sonho de Sim, todo brasileiro. é o Esse é, dia a dia. esse é o quadro da alienação fiduciária. E aí, muita gente se perde com essa informação. Ela é a mais comum, mas ela não é a única. Então, para deixar muito claro para vocês, né? A alienação fiduciária ela pode servir, sim, como um importante veículo de crédito, de tomar um financiamento. Então, vamos imaginar, eu sou dono de uma padaria, né? Estou lá organizando o meu negócio, veio a pandemia, tive uma dificuldade de fluxo de caixa, eu vou ao banco, falo, olha, eu estou precisando aí de um capital de giro, né? E para você tomar esse crédito a juros mais baixos, a partir do momento que você dá um imóvel com um instituto como alienação fiduciária, os juros são mais atrativos, você tem maior um score no banco com maior atratividade, né? Então isso tudo facilita a negociação, facilita o tráfico aí, do dinheiro, né? Isso tudo fica potencializado e o cerne é a alienação fiduciária. E como o doutor Germano bem disse, né, a grande atração, talvez, né, e aqui eu coloco talvez, porque nós vamos discutir se de Sim. fato o instrumento particular ele compensa ou não compensa se a gente colocar na balança, notadamente em razão da assessoria jurídica do tabelião. Mas a premissa da conversa é, o artigo 38 da 9514 diz que todos os atos, fatos ou negócios jurídicos decorrentes da aplicação da 9514 podem ser realizados por instrumento particular, com efeito de escritura pública, ou por escritura pública. É talvez a mais relevante exceção ao artigo 108, dada a praxis registral e notarial. Né? Mas, enfim, Uhum. o que eu gostaria de deixar claro aqui é que muita gente se utiliza do instrumento particular, e é uma autorização legal, e alguns estados, né, por exemplo, eu tenho conhecimento que no Rio de Janeiro, o Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro permite apenas o instrumento particular quando a entidade for vinculada ao sistema financeiro imobiliário, ou seja, entre particulares seria obrigatório seguir o artigo 108, a forma pública. Mas a maioria dos estados, como aqui em São Paulo, imagino que aí também no Paraná Também você aqui. pode confirmar, adota a regra de que, mesmo entre particulares, então, Moacir e Germano vão contratar aí uma alienação fiduciária. Se o Germano vai emprestar aí 100 mil reais para mim, eu vou dar em alienação fiduciária meu imóvel para ele. Muito bem. Eu posso fazer para o instrumento particular? E na maioria dos estados, a ampla maioria, permite essa contratação entre particulares pela forma, pelo escrito particular.
né? Então, isso facilita aí o trâmite do contrato. Mas, né, aqui a gente precisa fazer uma ressalva. Quando isso ocorre muito nos financiamentos vinculados à casa própria, né, ao financiamento imobiliário, não caiam na falsa percepção da realidade de que o instrumento particular é 0,800, é no Vasco da Gama, é de grátis, Não porque é. não é. O que acontece é que o próprio banco embute no valor do financiamento lá umas parcelinhas que englobam toda aquela assessoria jurídica atinente à prestação daquela formalização contratual. E aí a Sim. gente tem que acender aquela luzinha. Assessoria jurídica para formalizar a vontade das partes. Eu estou falando de quem? Né? De qual profissional do direito que poderia me auxiliar? O tabelião de notas, né, doutor Germano? Sim. Então, assim, muito embora a forma particular seja um grande atrativo para a contratação, nós temos que pôr em mente que o instrumento particular, será que de fato ele é mais barato? Será que talvez uma assessoria jurídica por uma pessoa que é preparada, é imparcial, atende você de maneira bem clara, passando informações relevantes. Então, me parece que se a gente colocar na balança, a assessoria do tabelião é muito atraente. E eu coloco um ponto a mais. Quando você tem um instrumento particular, você depende da prova daquele documento, que pode, por alguma razão, se perder, etc. e tal. Então, vamos pegar o exemplo clássico de um diploma. Quem é que gostaria de perder o seu diploma da faculdade? Ah, mas não, eu não vou ficar sem profissão se eu perder o diploma. Eu vou lá na secretaria e peço uma segunda via. No meu tempo levava 6 meses, 1 ano, mas não sei como é que está hoje. Então, uma das coisas que o pessoal às vezes faz, e eu recomendo, é pegar e registrar o diploma no cartório de títulos e documentos para ter sempre a possibilidade de tirar uma certidão rapidamente com o mesmo valor legal. Pois bem, traga isso, lembre-se do diploma e traga isso para a alienação fiduciária. Se você contrata através do tabelião, além de tudo que você colocou, ainda que seja permitida a forma particular, aquilo vai estar permanentemente guardado para a vida inteira. Então não tem problema de roubar, perder, rasgar, estragar. Você chega lá, tira uma certidão, simplesmente está o documento com valor legal na sua mão. Então eu acho particularmente que vale bem a pena, ou no mínimo a pessoa deve pensar bem antes de fazer uma precipitada escolha pela forma particular. Isso existe em São Paulo, né? Quando não é obrigatório o instrumento particular e a pessoa faz uso da escritura pública, né? Uma espécie de formalidade adicional, o custo sai mais barato. Como também eu queria dizer que quando a pessoa compra um imóvel e costuma ter aquele pacto adjeto ali, vamos chamar assim, da alienação fiduciária junta, depende de estado para estado, mas em muitos estados o custo da alienação fica mais em conta. Tipo assim, faça 2 e pague pouco mais que 1, vamos dizer dessa maneira. Então, acaba sendo bastante convidativo que se já faça tudo, se for o caso, pelo instrumento particular, pelo instrumento da escritura pública, né? Eu acho bastante interessante. Olha que legal, o Arquimedes aqui colocando nos comentários que no Ceará, quando não é da essência do ato a escritura pública, tem 50% de redução nos emolumentos. Olha, mais que aqui em São Paulo. Aqui a nossa redução é de 40%, no Ceará, pelo depoimento do colega, de 50%. Então, veja como é atrativo, né? Você vai ter o auxílio, a assessoria jurídica de um notário, preparadíssimo, né, na maioria dos casos, de sua confiança, para poder trabalhar uma contratação dessa natureza. Exatamente. E aí vem uma coisa que alguns talvez podem questionar, né? Quem tem aí uma posição, contrária, alguma coisa assim, de colocar em dúvida, digamos, a constitucionalidade de você ter uma execução extrajudicial. Tem gente que ainda vê, eu fui juiz, para quem não sabe, muitos anos, né? Mas tem gente que acha que o fórum é uma coisa assim, sagrada, intocada, que não pode nada escapar da jurisdição. Sim, nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Mas, na minha visão, com certeza você vai falar melhor,
se houver qualquer problema, qualquer lesão efetiva de direito, poderá a pessoa se valer do judiciário, que por vezes determina lá uma medida cautelar, de antecipação de tutela, ou isso e aquilo, para, digamos assim, colocar alguma ordem na situação que esteja ali ultrapassando alguma coisa. Mas, normalmente, a primeira lesão de direito que tem ali, no fundo, é do devedor, perdão, é do credor que não recebeu a prestação dele, é o que ele está alegando. Então, ele faz uso dessa via rápida e quem quer realmente pagar o que deve, ela simplesmente deposita o valor ou apresenta lá, enfim, os argumentos que tiver, o valor não é esse, é outro. Enfim, eu não vejo nenhum problema de ser afastado da jurisdição, porque, digamos assim, está sendo cuidado ali por um órgão também ligado à justiça, fiscalizado por ela. Nenhum tabelião, nenhum registrador é irresponsável, aliás, muitas esferas de responsabilidade recaem sobre ele, inclusive de natureza funcional. Então, eu diria que nós somos especialmente zelosos para o trato correto e para o andamento adequado dessa execução. Outro dia mesmo eu tenho que reconhecer, a pessoa alegou lá uma determinada nulidade e eu reconsiderei uma determinada decisão, falei, não, vamos refazer então o ato, etc., zelando para que fosse feito corretamente, para extirpar qualquer alegação de nulidade, porque senão eu estaria não colaborando para desjudicializar, mas para criar mais celeuma em juízo. Mas vamos ver a sua fala sobre a constitucionalidade. Não, perfeito, eu concordo em gênero, número e grau, e assim, havia já de algum tempo, desde a origem, né, da 9514, seu efetivo e a sua efetiva aplicação, mas eu diria que não é que é constitucional, é muito constitucional, é muito viável, Gostei. né? Não é uma situação que nós podemos questionar, e nós não podemos esquecer que a razoável duração do processo também É é um um princípio. direito constitucional, né? Um direito Uhum. fundamental arrolado lá no artigo 5º. Então, quando nós analisamos aí a duração de processos, principalmente da esfera civil, né, que envolve aí o tema de fundo do nosso encontro, e do início, né, da petição inicial até a efetiva realização do direito, é quase, né, uma formatura aí de uma criança, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de abordagem com relação ao tempo e a realização do direito perante o judiciário. Nós tivemos um precedente, doutor Germano, recentemente no Supremo, a respeito da constitucionalidade da execução hipotecária, é verdade, mas no âmbito do sistema financeiro da habitação, que tem um trâmite extrajudicial. E o Supremo disse, é constitucional, a parte tem direito à resolução em um tempo razoável desse processo, e mais, e aí vai muito em linha com o que o senhor falou, não significa que o judiciário está expulso do nosso time, não, pelo contrário, ele é o técnico, ele fica ali no banco, ele é o soldado da reserva. Precisou ali de algum litígio, teve uma falta mais brusca aqui no jogo, chama lá o judiciário que ele vem e resolve a parada. Se ele vai dar cartão vermelho, se ele vai suspender o jogo, é outra coisa. Mas o fato é que o judiciário está ali à disposição do interessado. Interessante considerar nesse quadrante que o próprio judiciário, né, a razão de ser dele é exatamente atuar em causas complexas que só ele é capaz de resolver. Né? Quando há um outro caminho, uma outra porta, né? Hoje se fala muito naquela expressão justiça multiportas, eu acho que vem a calhar com a função atual do judiciário. O judiciário é a última ratio. Quando nós não temos outra opção, ninguém mais consegue pôr fim ao litígio. Quando nós temos outros mecanismos, que fiquemos com os outros, né? Vamos resolver de maneira mais adequada e deixar o judiciário para aquilo que efetivamente importa. Então, eu penso muito nessa linha de fomentar a atividade extrajudicial, mais do que ninguém, né? Eu acho que nós atuamos numa função administrativa e, por isso, nós estamos limitados com relação à cognoscibilidade de determinadas questões.
Por exemplo, se vem ali um juros abusivo, se há uma cobrança, vamos imaginar que o credor ele tem lá a mora do devedor e ele dá início ao procedimento cobrando valores que inicialmente não estão no contrato. Nós, por ocasião da execução extrajudicial, não qualificamos, não avaliamos o mérito da cobrança. Simplesmente tocamos o procedimento. Se eventualmente o devedor se sentir lesado, ele pode, como o senhor mesmo disse, vai ao judiciário, pega uma medida cautelar, suspende o procedimento, corrige o valor, enfim, o judiciário vai estar sempre ali para zelar do direito. Isso, eu concordo com você e também mostro as estatísticas. A gente vê, na verdade, que raríssimos casos daqueles que nós fazemos fundam em demandas. Então, dificilmente, sei lá, de cada 100 que você faz, um vira uma execução. Então, vira execução não, tem alguma medida judicial e está lá, ressalva, protege quem acha que tem direito. E, enquanto isso, resolveu rapidamente 99 situações. Teve uma pessoa que colocou que se considera constitucional a previsão mais gravosa de execução extrajudicial nos casos desse tipo de garantia nas cédulas de produto rural. Eu respondo o seguinte, eu não considero essa execução mais gravosa. Essa execução ela é mais ágil. Se a rapidez for considerada uma onerosidade, então significa que está se torcendo para que o processo seja mais demorado. Vamos imaginar que a justiça tivesse aí uma reengenharia e começasse a processar velozmente. Aí, por isso, ela se tornaria menos gravosa? Eu não vejo maior onerosidade nessa situação. Mas algo similar aí, não sei se quer pontuar sobre isso, mas a possibilidade de poder contratar, aí acho que o tema é interessante. No contrato prevê haver uma previsão de dispensa de leilão. Eu não sou muito simpático a essa ideia, eu gostaria de lhe ouvir. Pessoal, para ter uma ideia, a questão é a seguinte, na lei está lá, temos que ter o leilão depois que há a consolidação, né? Depois que o credor, vou dizer popularmente, toma o bem. Daria para o contrato falar, não, o meu credor está liberado de leiloar? Gostaria de te ouvir. Olha, querido, na verdade é um tema muito interessante, né? Porque ele parte do suposto que nós temos a noção do exato transcorrer do procedimento, da execução extrajudicial. Como o senhor bem disse, nós estamos na fase pós-consolidação da propriedade, ou seja, houve o inadimplemento, houve a notificação do devedor, o devedor não purgou a mora, consolidou a propriedade e agora o credor vai realizar os leilões. E a pergunta é, eles podem, né, eles, credor e devedor, simplesmente por ato de vontade, afastar ou dispensar os leilões? Aqui eu acho, na minha visão, é o seguinte, nós precisamos distinguir dois momentos no ITER, né, no procedimento, desde a sua constituição até a execução da alienação fiduciária. Por ocasião da contratação, lá no início da relação jurídica, me parece em absoluto que não, que aí é uma norma de direito público, uma norma de ordem pública, melhor dizendo, né? Cogente, né? Cogente, que aí não seria possível. E qual que é a ratio dela? A ratio é a seguinte, nós precisamos de um procedimento para que o credor, por ocasião do inadimplemento, não fique com o bem para si, como resolução da dívida. Seria um pacto comissório, camuflado, né? Então, o fundamento é esse. Então, vamos disponibilizar um meio legal, todo mundo sabe de antemão qual é o procedimento, para que o credor possa escutir, né? A palavra da execução é excursão, escutir o imóvel e fazer valer seu crédito. Muito bem. Agora, eu faço uma ressalva, doutor Germano, não sei se o senhor vai concordar, mas, na minha opinião, por ocasião da fase pós-consolidação, a própria Lei 9.514 diz lá que o devedor fiduciante pode dar o seu direito eventual sobre o imóvel em pagamento da dívida. Bom, se ele pode dar em pagamento dispensando os leilões, a própria lei diz, me parece que com a mesma razão, nem com mais nem com menos, eles podem, por ocasião da fase da execução, pós-consolidação, pactuar eventual dispensa do leilão para que aí o credor fique desonerado. Não significa que ele vai ficar o imóvel para ele. Ele pode alienar a terceiro,
mas fora do procedimento do leilão. Gostei de ver. E aí eu revelo para nossa audiência que a gente fez uma certa pauta com a ideia de alguns temas. E esse foi um dos mencionados. Vamos dizer assim, podemos dizer que combinamos a pergunta. Legal. Mas não combinamos a resposta. Eu não sabia a opinião do Moacir e ele não sabia a minha opinião também. E eu agora, né, para mim, a resposta eu soube ao mesmo tempo que os demais, penso dessa maneira. Eu acho que tem muita gente que prega, né, bastante a liberdade. Eu particularmente gosto da liberdade de uma maneira geral, mas eu me preocuparia alguém assinar lá, dizendo, não, está dispensado do leilão. Eu acho que o Abrir leilão, mão de antemão, né? de antemão, é. Eu acho que o leilão confere uma transparência, né, uma palavra muito da moda, também aumenta a probabilidade de ser o bem convertido em dinheiro e convertido pelo maior valor possível, tanto para a satisfação de quem precisa receber, né, do ponto de vista do credor, quanto também do ponto de vista de quem tem esperança de ter talvez um excedente para receber um troco de volta. Então, eu acho muito importante que haja, assim, um leilão. Agora, é claro, uma vez caracterizado, então não é de antemão, não é quando você está achando que vai pagar, que não vai ter problema, não. O problema já surgiu, você ficou inadimplente, está em mora, está atrasado, e aí você tem que ter a liberdade para até entregar aquele bem em pagamento, né, uma dação em pagamento, você pega e fala, não, eu dispenso o leilão por essa ou por aquela razão. Aí sim, eu nunca tive o caso de dispensa, já tive vários casos de dação. Então, nesse caso, aí sim, eu acho que a pessoa está fazendo uma opção consciente e não antecipadamente. Eu vou fazer uma comparação muito grosseira com os alimentos, vai. Você não pode assinar lá, olha, nunca vou pedir alimentos para você. Isso eu acho que não, os alimentos seriam irrenunciáveis, etc. Mas você pode depois, concretamente, sentir que meio que precisaria dos alimentos e falar, não, não vou pedir. É por orgulho, ou isso é passageiro, ou ele está precisando mais que eu, ou... não interessa o motivo. Então, ninguém vai te obrigar a pedir alimentos. Então, não deixa você renunciar, mas deixa você não exercer. Então, você pode sim não exercer o seu direito ao leilão, mas não a prioristicamente abrir mão dele. Eu acho que isso daí, vamos falar assim, para usar uma palavra muito da moda, seria então uma cláusula, digamos assim, abusiva, né? E, bom, já que estamos falando de leilão, quais seriam aí os atos seguintes quando temos um leilão positivo ou quando temos um leilão negativo, primeiro, segundo leilão, enfim? É interessante colocar para os queridos que nos acompanham, né, que a própria lei ela se preocupou com o procedimento do leilão, notadamente com a questão do valor, né? Por quanto o imóvel pode ser praceado, tem limite? E tem sim. O primeiro leilão, a própria lei exige que por ocasião da contratação se atribua um valor, e um valor seria o valor real de mercado, mediante uma avaliação. Isso é preciso ressalvar, né, num ambiente aí de valores venais sucateados em prefeituras, por ocasião das contratações em alienação fiduciária, vem lá a avaliação certinha, valor correto, tudo, né? o valor exatamente correto a respeito do imóvel, e é este valor atribuído para fins de leilão no contrato que é o piso pelo qual o primeiro leilão ele vai ser realizado. Então, se houver lance inferior, né, ele vai ser negativo o leilão. O resultado desse leilão é negativo. Se houver o valor atribuído no contrato ou maior, aí vai vencer o maior lance, como de costume, né? Agora, negativo o primeiro leilão, passa-se então a necessidade do segundo praceamento, do segundo leilão. E aí, nós tínhamos uma certa discussão, né? Mas pode então por qualquer valor no segundo leilão, tal. E a lei ela foi precisa nesse ponto e ela diz o seguinte: olha, também nós temos um piso, né? Um mínimo ali para o segundo leilão, que é o valor da dívida acrescido ali das despesas que o credor teve em executar, né? Então, o próprio ITBI, despesas com emolumentos, notificação, etc., o próprio leilão, isso tem um custo. Então, esse pacote dívida mais despesas forma o patamar
a respeito do valor mínimo do segundo leilão. Muito bem. Dois cenários se descortinam. O primeiro, leilões negativos, ambos negativos, né? E aí a pergunta que fica é, o que fazer? Né? Então aí criou-se na praxis registral que, como pela Lei 9.514 há um ônus do credor em realizar o leilão, então até a gente colocou no livro lá que da fase da consolidação da propriedade até a realização dos leilões, o credor tem a propriedade do imóvel, já houve a transmutação júri real, ele deixa de ser proprietário resolúvel para ser proprietário pleno, mas com uma obrigação de fazer. É uma propriedade onerada com essa obrigação de fazer. De fazer o quê? De realizar os leilões. Realizados os leilões, ele se desincumbe desse ônus. Só que ele precisa dar publicidade que ele desincumbiu desse ônus, né? E aí, qual é a forma que nós chegamos aí, principalmente nas normas administrativas estaduais, de dar publicidade disso? Uma averbação, notícia na matrícula de que foram realizados os leilões com o resultado negativo. Isso por si já confere ao credor uma propriedade livre, desembaraçada, para que ele possa livremente alienar com terceiros. Agora, vamos para a hipótese contrária, de que ou o primeiro ou o segundo leilão foi positivo, houve um lance vencedor. E aí nós precisamos verificar, o lance foi maior que a dívida ou menor que a dívida? Porque se foi maior que a dívida, há naturalmente a quitação e a sua extinção, e o credor tem a obrigação de restituir o valor que sobejar, aquele valor a maior. Do contrário, se o lance foi menor que a dívida ainda assim é considerada extinta, né? E também o credor se desonerou do ônus de realizar os leilões. Uma perguntinha que fica no ar, né? Então, tudo bem, então lance maior, foi feito o praceamento, tudo ok, houve arrematação. Como que esse arrematante vai registrar a propriedade em seu favor? Seria uma carta de arrematação extrajudicial ou seria um novo título? Então, é uma pergunta também que fica, doutor Germano. Não sei como vocês trabalham aí em São Paulo, eu sei que há uma variação, aí no Paraná, perdão, eu sei que há uma variação estadual, daqui a pouco eu passo o feedback paulista aí para vocês. Na verdade, aqui recebemos sim uma carta de arrematação extrajudicial e ela é registrada normalmente. Quando não há leilões positivos, fazemos as averbações do negativo e também uma averbaçãozinha de extinção de regime fiduciário, que faz com que o bem fique, digamos assim, como se nunca tivesse sido alienado fiduciariamente. E aí o banco vai vender como qualquer ativo dele, né? É dessa maneira que a gente tem feito. Eu também queria abordar, a gente já está um pouco avançando no horário, não vamos nos prolongar muito, né? Agradeço aí a audiência que persiste conosco, muito obrigado. Vamos tentar responder algumas perguntas. Eu vi aqui um comentário de uma colega registradora, Mariana Belo, que também é amiga nossa, dizendo, e eu enfatizo isso, que os loteadores, quem tiver contato com o loteador, como advogado, como engenheiro, como tabelião, como registrador, enfim. Os loteadores precisam abrir os olhos, na minha visão, pelo menos para o conhecimento da possibilidade de fazer a negociação dos lotes, não somente através do compromisso de compra e venda, que também tem lá uma certa formazinha de execução extrajudicial, mas nada que se compare, a meu ver, com a eficiência e a rapidez da alienação fiduciária. Além do que, o imóvel já vai estar escriturado, vamos dizer assim, em nome do adquirente, com uma garantia efetiva para o loteador, que não vai ter aquele problema. Atenção, quem convive com o loteador, isso é um tormento para eles. O camarada não paga o IPTU, aquilo vai para execução, aí consta a certidão que tem aquele processo, e aí vai para penhora, aí não sei o que lá, aí, olha, é uma loucura. E aquilo já estando em nome da pessoa, meu amigo,
Ele, enquanto está pagando, está tudo certo, já está resolvido, é praticamente na prática uma venda definitiva, só dependendo do término do pagamento das parcelas, e se der algum problema, a execução é feita. Então, fica aqui, digamos assim, um estímulo para que despertem para a possibilidade de fazer venda de lotes através da garantia da alienação fiduciária. Mas eu queria tocar num ponto, talvez dos últimos nossos. Na verdade, eu questionaria. Ocorreu a consolidação, a pessoa perdeu o prazo para a purga da mora. O imóvel está irremediavelmente perdido? Vai depender do tipo da dívida. Numa dívida está perdido, não tem jeito. Na outra ainda tem uma prorrogação, uma segunda chance, uma outra oportunidade. E também existe aí uma figura do direito de preferência. Em que situação ainda daria, digamos, vamos, sei lá, para alguém que perdeu o tempo de purgar, viu ser arrematado, ainda vai tentar, digamos assim, conseguir não perder o seu imóvel? Como é que é essa possibilidade? E a gente pode até falar nisso para ajudar a rebater a eventual alegação, como já alguém ponderou, de que é mais gravosa. Vamos lá. Exato, exato. Só para não ficar em aberto, doutor Germano, o senhor me permite aqui, os colegas estão perguntando, vamos dar uma moral para nós. Eu sou meio ruim para ler essas coisas enquanto eu estou falando, eu peço sua ajuda. Mas fica tranquilo. Aí. Então vamos lá. O colega T. Carlec pergunta o seguinte: Moacir, mas nesse caso, se houver a dispensa de leilão, seria publicizada essa avença através de uma averbação? Meu caro, eu entendo que sim, né? Do mesmo modo que nós damos publicidade de uma averbação de um leilão negativo, me parece que nesse caso da dispensa do leilão pós-consolidação da propriedade, eu daria uma averbação notícia a respeito disso para desonerar a propriedade que tinha essa obrigação aí de fazer, né? Essa averbação substituiria do leilão negativo e se indicaria a quitação da dívida. Como o doutor Germano bem disse, muito embora o pleito, a pretensão, ordinariamente seja de averbar leilão negativo, o que ocorre é que, pela letra da lei, houve uma extinção da dívida. Então, é importante também publicizar isso na matrícula. Aqui em São Paulo... Faria as mesmas vezes, né? Isso. Aqui em São Paulo, a gente tem um pouco de controvérsia entre os colegas. Tem gente que entende que a averbação é única e exclusiva de notícia de leilões negativos, porque a quitação, a extinção da dívida, melhor dizendo, ela é ex lege. Ela não necessitaria de uma publicidade. Mas para quem gosta de uma matrícula limpa, né, ver a extinção da propriedade fiduciária, do regime fiduciário, me parece que é de boa aquele princípio que o desembargador Dipp utiliza muito, da graficidade da matrícula, quando o consulente pega lá uma certidão que tem um ônus e aqui tem seu cancelamento. Ele fala assim, ufa, né? Então é uma forma da publicidade ser um pouco mais qualificada. O Marcos pergunta quem paga essa averbação. No registro, sempre o interessado. Então, se o credor quiser se desincumbir, ele vai dar notícia da leilão negativo e vai pagar. Se eventual terceiro, arrematante, idem, né? Ele que vai pagar para poder registrar sua propriedade. Bom, para que nós não nos alongamos muito aqui, sobre a questão posta, doutor Germano, me parece que hoje nós temos consolidado em doutrina e também pela jurisprudência que quando nós temos a figura da consolidação da propriedade, nós temos uma situação de irreversibilidade. Então vamos imaginar que eles entram num acordo, né? Tudo bem, já averbou a consolidação da propriedade e aí credor e devedor entram em um acordo. Era muito comum que eles pleiteassem perante o registrador de imóveis o cancelamento da averbação de consolidação. E aí a jurisprudência diz o seguinte, peraí, aqui não, né? Porque já houve a transmutação da propriedade, já deixou de ser um regime fiduciário, passou a ser propriedade plena, né? Então, a jurisprudência consolidou tanto nesse sentido que a Lei 13.465 de 2017 alterou a 9.514 para dar um jeito nessa situação, criou o direito de preferência do devedor. Então, entre o lapso da averbação de consolidação da propriedade até a data de realização do segundo leilão, o devedor, caso ele entre em um acordo aí
com o credor, ele vai ter o direito de preferência para readquirir o imóvel e, se for o caso, alienar novamente em garantia, né, darem alienação fiduciária novamente. E são situações